Ele é inquieto, inquieto na busca por maneiras de se expressar. Ele é observador, é crítico, suas obras refletem as angústias do ser humano, marcas que todos nós temos, cicatrizes que vão surgindo ao longo da nossa vida. Nosso convidado de hoje é um executivo que encontrou nas artes plásticas a extensão de si mesmo. Hoje ele alia a carreira de executivo de uma grande empresa à arte. E você vai saber mais sobre a vida e obra de Ângelo Issa. Olá, Ângelo, seja muito bem-vindo aqui ao programa Retratos. Olá, eu que agradeço o convite de vocês. Eu disse na abertura que você é inquieto, é observador e crítico. A gente vê tudo isso na sua obra. Eu acho que isso também pode ser fruto da sua família, dos seus pais. Seu pai é escritor, não é isso? É escritor. Também questionador da vida? É, muito. E minha mãe é professora de música e professora de piano. Todo mundo nesse meio da trabalha na arte. Trabalha na arte. E sempre foi essa inquietude, sempre existiu dentro da família? Uhum. Sempre buscando algo que se completasse? Essa busca, ela é importante, né? É quase um renascer. O Guimarães Rosa brinca muito com isso. Ele fala o seguinte, que o homem renasce a cada 7 anos, né? Que você troca todas as células, troca todo o seu corpo, é como o renascer. Então você tem que renascer na vida, você tem que estar buscando alguma coisa nova. Que a mesma coisa a vida inteira é horrível. Cansativo. Né? Né? Se seu corpo renasce, você não renascer a todo momento, você não consegue. Você é de Pedro Leopoldo? Sou de Pedro Leopoldo, natural de lá. E família toda mora lá? Toda lá. Você se formou em engenharia? Fiz engenharia metalúrgica. Sei. E como que a arte, a gente já falou, claro, que tem essa herança genética, vamos dizer assim, da família, mas quando que foi esse processo de começar a colocar na prática, a encontrar a arte como essa forma de você se expressar? Eu já comecei de pequeno, eu gostava de desenhar. Então as pessoas viam meu desenho e já achavam bonito, né? No jardim as professoras adoravam, né? Se você tem o dom de desenhar, então as pessoas já começam a acompanhar. E meu pai escrevia para uma revista, que era Passarela, e pedia que eu fizesse os desenhos. Eu que fazia os desenhos para ele, eu tinha 5 ou 6 anos, os desenhos eu que fazia para ele. E ele tinha ciúme porque seus desenhos eram muito elogiados também, né? É brincadeira dele, isso é brincadeira. Ele escreveu que tinha ciúme, o pessoal não lia o texto e elogiava os desenhos. Mas é brincadeira. Mas eu lembro da minha infância que a maior alegria para mim, de presente que eu ganhei na vida, foi um estojo de pintura. Quando eu abri, tinha tinta a óleo, pincel, para mim foi uma coisa fantástica, eu nunca tinha ganho aquilo. Mais que qualquer brinquedo, naquela época que eu era pequeno não tinha tanto brinquedo eletrônico, mas mais que brinquedo eletrônico. E aí eu comecei a pintar desde pequeno, o gosto pela arte veio de criança. Sim. E essa busca por materiais diferentes, por exemplo, a gente vai falar da exposição A Cerca de, que você retrata muito bem essa questão das angústias do ser humano, os males que não são percebidos permanecem, utilizando cercas, né, de currais velhos e tudo mais. Essa busca por materiais diferentes, como que você faz? Você observa? Como que é seu processo de criação? O primeiro foi o tema que eu queria descrever sobre isso, sobre essa passividade nossa de achar que, não considerando os males, eles vão desaparecer. Então eu queria fazer um trabalho que mostrasse os limites e as cercas torturando esse homem. Como as cercas prendem um gado no curral. O primeiro trabalho que eu fiz foi em tela. Sim. Que é o normal. Pintei, ficou até... Um deles está lá, mas não está em tela. Depois eu transcrevi, eu transportei para a cerca. Mas a tela não dava para apresentar uma tela crua, a expressão não era tão forte assim. Aí eu queria trazer
grades, ou seja, pôr uma moldura que tivesse grades na moldura e aquela figura ficasse atrás das grades. Mas eu não consegui, trabalhei muito tempo, fizemos num papel, um colega meu me ajudou, nós montamos a moldura, recortamos em papelão, fizemos e não ficou. Então fomos tentando várias coisas até que eu juntando madeira ficou como essa textura aqui, sim, ela parece grade. Né? Se você olhar a divisa entre as réguas, parece grade. Uhum. Aí eu olhei, tinha uma cerca velha lá em casa, era um curral que a gente tinha um cavalinho quando as meninas eram pequenas. Então eu peguei aquelas réguas, tirei e pus juntas. E aí eu comecei a trabalhar na cerca, com a cerca. É. E claro que tem todo esse sentido subliminar, né? Tem essa subjetividade toda, porque é interessante que o Ângelo fala que as figuras, elas não foram desenhadas, elas não foram pintadas. Você só teve o trabalho ali de preparar aquele material para que essas figuras surgissem, aparecessem, não é, Ângelo? Quando eu peguei réguas que estavam queimadas pelo sol, com fungo, com fuligem. Então, montava junto da parede, encostava na parede e ficava olhando. Não foi fácil, são horas e horas olhando e percebendo até que conseguisse extrair delas uma figura, até que delas aparecesse uma figura. E foi assim o processo de criação de todas as figuras que estão no Museu Inimar de Paula. Agora, as figuras são muito fortes, não é isso, Ângelo? As imagens. O homem, quando está, pelo menos eu, quando me colocam limites e cercas, eu me sinto mais ou menos assim, torcido, amargurado, cansado, preso. É uma coisa que me tortura, colocar limites e cercas. E aqui a gente observa todo tipo e qualquer tipo de reação, né? As figuras aqui, elas reagem de formas diferentes a essas dores, a essas angústias, a tudo que a vida muitas vezes coloca para a gente, né, no nosso caminho. Não, e a cerca que eles colocam para a gente é o medo, né? O medo de ser perseguido, o medo de ser morto, o medo de ser... O medo é o limite? O medo, ele trava um homem, né? É uma das maneiras de você controlar as pessoas, né? Uma é o medo. Sim. É a ameaça. E a pessoa trava. E o que impede... Então, nesse trabalho, ele considera principalmente o medo. Existem outras formas de você mudar a pessoa. Agora, como transpor esses limites, hein, Ângelo? Acho que é o desafio de todo mundo, né? É o grande. Se você olhar na última página, que foi um trabalho de pesquisa simples, peguei poucos casos, eu cito casos de algumas pessoas que tentaram transpor esses limites e morreram, foram torturadas ou perseguidas Agora, tem uma... simplesmente porque tentaram sair dos limites. Mas tudo isso está esquecido. Agora, diante de uma tentativa frustrada também, as pessoas às vezes se sentem incapazes de tentar de novo, né? Eu acho, é uma opinião pessoal, uma visão pessoal, que o fato da gente ter passado por uma ditadura militar, onde esse medo cresceu muito, deixou a população muito medrosa para reagir contra os males que nos afligem. Ou desanimada? Medrosa. Medrosa? Mais medrosa. Sem coragem. Agora, é bom a gente falar disso, já que a gente está falando sobre essa questão, essa passividade, a gente tem aqui até no próprio livro, nesse próprio material da exposição, acerca do Miguel Torga, né? É um texto de Miguel Torga em que ele fala dessa questão da indignação. Falta o romantismo cívico da agressão, somos socialmente uma coletividade pacífica de revoltados. Me chama a atenção essa frase, uma coletividade pacífica de revoltados, né? São as pessoas que ficam indignadas, mas que não reagem? É isso, Ângelo? Quem me mandou foi um português, Amândio, um amigo nosso. E ele mandou esse texto. Falou, olha, Ângelo, que bonito. Quando eu falei com ele, estava fazendo a cerca, eu estava trabalhando, ele foi e mandou. E eu gostei demais, porque a gente reclama nos botecos, a gente reclama da condição, mas somos uma coletividade pacífica, porque a gente não age. A gente não tem a graça da reação.
A gente para e fala assim, não deixa passar que vai acabar. E aí tem aquela história também, não vamos pensar nisso agora, ou deixa para o outro fazer. Deixa para o outro fazer, tudo isso é. Se exime dessa responsabilidade. Eu acho isso, uma pessoa que eu admiro muito é a Dilma. Não estou dizendo em questão de governar, não estou dizendo isso. A coragem que ela teve, naquela época que era nova, de reagir às cercas que nos foram impostas. Uma mulher, quanto tantos homens se calaram e aceitaram de cabeça baixa as cercas. A gente está conversando aqui, você está conhecendo um pouco da história do trabalho de Ângelo Issa. A gente está falando sobre essas cercas, esse trabalho que o Ângelo Issa está fazendo, uma exposição que está sendo montada acerca de, falando dessas mágoas, do que trava a vida da gente. A gente volta em instantes. Antes do intervalo, só um recadinho para você que acompanha a campanha Faço Parte, seu apoio é importante para que a TV Horizonte, os outros veículos de comunicação da Arquidiocese cumpram a sua missão. Com seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei, atuar na revitalização do patrimônio histórico natural, que é a Serra da Piedade, lá em Caeté. E para saber como fazer parte, é só ligar em horário comercial para a Central de Atendimento da campanha 3209-3559. 3209-3559, código de área 31. E se você já está fazendo parte, nosso muito obrigado. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o artista plástico Ângelo Issa. Artista plástico, engenheiro, faz tudo, né, Ângelo? Um pouquinho de tudo, né? Estava falando aqui sobre o trabalho do Ângelo, o Acerca de, você está acompanhando aqui com a gente, o Acerca de. No bloco anterior, Ângelo, você falava sobre situações mais corriqueiras do nosso dia a dia em que essas cercas aparecem, né? E a todo momento a gente tromba com elas. E o desafio é exatamente a gente tentar transpor ou tentar fugir, né, dessas amarras, desses limites. É isso? Esse é o grande desafio? O grande desafio é você perguntar, por que da cerca? A pergunta é importante. É importante. Eu estava lendo semana passada, o Barack Obama estava visitando lá, fazendo homenagem a Rosa Parks, que foi uma negra que se perguntou por que essa cerca. A cerca que havia na época é o seguinte, o ônibus lá no Mississippi era dividido, na cidade que ela morava. Metade para trás era negro, metade para frente branco. E punha uma divisa. E ela chegou e sentou. E sempre foi assim. E quando tinha mais brancos em pé, o motorista parava o ônibus, ia lá e chegava a divisa mais para trás. Aí os negros que estavam ali tinham que sair porque não podia e os brancos se assentavam. Até que um dia que ela falou assim, eu não vou me levantar. Por que eu tenho que levantar? Eu já me assentei, quer dizer, já dividiu, já foi um abuso. Agora ele chega a cerca para lá e eu tenho que sair para a cerca lá atrás. Ela foi e não se levantou, foi presa. E começou, então, o início do movimento negro, pela abertura, né, pela igualdade com os brancos. E os Estados Unidos abriram, gente. O presidente hoje é negro. E é a indignação, né, que a gente falava. É a pessoa se indignar diante do que está acontecendo, né? E reagir. Vai ter punição? Tem. Você vai ver que a punição vem, mas precisamos de pessoas que reagem.
Agora, Ângelo, você acha que isso acontece também na nossa vida, que eu falo assim, em relação aos nossos sentimentos, aos nossos comportamentos? Às vezes a gente coloca amarras demais no que a gente sente, da forma como a gente se comporta, e a gente não se pergunta e não reage diante disso que nos paralisa? Isso acontece muito. A gente tem um sentimento muito passivo. Né? Nos Parasitas e Predadores, eu escrevo o caso da submissão. É horrível, você fica preso a uma cerca inexistente. Uhum. E muitas vezes isso acontece e vira até doença, né? Uhum. A pessoa não consegue transpor, às vezes não tem nem forças para transpor essa cerca. Não, e no caso nosso, brasileiro, no brasileiro um ponto importantíssimo no homem é a liberdade. Isso vem do índio. O índio, eles tentaram escravizar, os europeus tentaram escravizar os índios todo o tempo e não conseguiram. O índio morria, mas não perdia a liberdade. Uhum. Escravo, não. Aí falaram que o índio brasileiro era preguiçoso. Aí você tem que perguntar por que é preguiçoso. Mentira! E nós acreditamos nisso, né? Que o índio é preguiçoso, o índio não quer nada. Mentira! O índio, quando estava nas missões, ele plantava, colhia, fazia tudo. Porque nas missões ele era considerado como homem e livre. Uhum. Agora, escravo, ele não aceitava. E essa liberdade, se você pega nas empresas, é importantíssima. A pessoa sofre quando você tira a liberdade dela. Se você não considera como pessoa, ela sofre muito. Porque o trabalhador, o funcionário, ele é uma pessoa, ele tem família, ele tem a sua vida social, ele tem os filhos, ele tem os amigos, ele tem os hábitos, os gostos, os prazeres, né? Ele não pode ser visto apenas como uma pessoa que executa aquela atividade dentro de uma empresa, não é? Tudo daí tem que ser considerado, não é, Ângelo? E isso o oprime, né? Se ele for assim. Uhum. Então você vê que a pessoa que é considerada na empresa, a alegria que ela tem... Valorizada, né? Valorizada. Você dobra o salário para sair, ela não sai, ela continua. Então, essa experiência a gente vive no dia a dia. Uhum. Agora, é interessante a gente falar sobre essa questão também das empresas, porque você estava me contando que você gostava muito de pintar, de se dedicar a essa questão das artes plásticas, mas você trabalhava, tinha essa função de engenheiro, de executivo e tudo mais. Foi difícil até conseguir conciliar essas duas coisas, não foi, Ângelo? É um outro defeito que nós temos. A visão nossa não é dualista. A gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente tem a visão seguinte, e foi o meu problema. Eu falei da infância, cresci, e aí artista plástico, papai olhou e falou, não vai mexer com artista plástico. Eu tinha boas notas, né? Tinha facilidade nos estudos, então ele falou, não, você vai fazer vestibular, vai estudar. Você não vai conseguir sobreviver e possivelmente não conseguiria. Você vê que a situação é difícil. Aí eu fui ser engenheiro. E uma vez que eu fui ser engenheiro e trabalhando, eu comecei a relegar artes plásticas a segundo plano. E parei um certo tempo. Como é que foi para você esse período que você parou? Te fazia falta? É o período de sufoco, né? De falta de ar, de se sentir oprimido, porque eu não tinha liberdade para fazer o que eu gostava. Uhum. A engenharia não era o top de linha. O top de linha, para mim, era a arte. Você ficava engasgado, queria alguma coisa, quero me expressar de alguma forma. Eu expressava, nas férias eu usava, né? Quando estava de férias eu usava, mas era muito pouco. E o sonho era, quando eu aposentar... Mas isso é plano de todo mundo, inclusive você que está em casa já deve ter dito isso várias vezes, eu vou fazer. Não é, Ângelo? Isso aí foi um ponto importante, porque na empresa que eu trabalhava, tinha um treinamento de executivos, e nesse treinamento, né, eles descobriram que eu mexia com artes plásticas e estava parado esperando aposentar. Então, a visão que foi me dada foi o seguinte, você precisa morrer para fazer alguma coisa prazerosa? Você precisa esperar você morrer? Você pode fazer agora. Você pode exercer arte e engenharia. Você pode fazer os dois. E isso é importante para o seu serviço. Porque você vai trabalhar com mais graça, com mais leveza, com mais flexibilidade. E a empresa também, onde eu trabalhava, ela queria introduzir arte nas pessoas. Porque a arte, ela tem muito de criatividade e percepção. E a criatividade e percepção eram muito importantes naquele momento para a gente. Então, foi criado até um centro cultural, um espaço cultural na empresa,
me pediram que organizasse, eu passei a organizar, então comecei a mexer. Eu estava até brincando, eu tinha licença para pintar dentro da empresa. Ah, delícia. Não, fala isso, todo mundo acha engraçado, né? Teve um colega meu que recebeu na empresa uma sala onde ele podia fabricar cerveja, porque ele gostava de fazer cerveja e não tinha, e tinha perdido onde ele pagava o aluguel que ele tinha, o imóvel que ele tinha, eles despejaram e ele ficou sem onde fazer. E ele estava desesperado, então nós arrumamos um local na empresa e ele começou a produzir cerveja. À noite ele ficava lá produzindo cerveja. Então, essa valorização do homem. E essa experiência toda dentro das empresas, toda a experiência profissional que você teve, acabou gerando também este livro, Parasitas e Predadores. Conta pra gente o que tem nesse livro, o que as pessoas vão encontrar nele, Ângelo. Esse livro é um romance. Ele fala de um executivo cansado e que procura um antigo professor de biologia dele e o professor de biologia diagnostica parasitose. Ele falou, que parasitose? Ele falou, não, você está vivendo em meio de parasitas e predadores. Porque os parasitas e predadores, numa equipe de trabalho, eles te cansam, dão dor de estômago, dão diarreia, esse problema todo. Né? É o problema da parasitose. É semelhante mesmo ao que acontece quando a gente sofre. Eu continuo escrevendo e contando a história, como é que ele foi reagindo e identificando, porque isso é importante, a percepção das relações humanas. E a gente comparou a relação humana com a relação do trabalho e a relação do trabalho com a relação dos animais. Então a gente fez semelhantemente, os animais são parasitas e predadores, que é uma relação de dependência, porque se o parasita não tiver hospedeiro, ele morre. Cumplicidade, que é uma relação de dependência também, você tem que cumprir ou então morre, o animal morre ali na cumplicidade. A cumplicidade chama-se simbiose nos animais. Depois você tem o companheirismo para os humanos, que está no comensalismo para os animais, que é o estar perto, mas não tem uma relação muito grande. Aí já seria o companheirismo. E a amizade no sentido completo de amizade. Amizade, talvez as pessoas confundem muito amizade com cumplicidade. Não tem. A amizade implica em gratuidade. Você aceitar o outro como ele é. Como ele é. Aceitar o não do outro. Com os defeitos e tudo mais. É o kit completo. Aceitar a ideia diferente do outro. A posição diferente do outro. Então, quando você trabalha na amizade, para empresas, é o top. A gente continua falando sobre esse assunto no próximo bloco. A gente vai falar mais sobre essa obra escrita pelo Ângelo Issa, sobre parasitas e predadores. Este livro que faz essa relação, né, entre os parasitas e predadores aqui na nossa vida, tanto a vida humana como a vida animal, né, entre os animais. A gente vai falar mais sobre isso, principalmente o que ocorre dentro das empresas quando a gente percebe esses comportamentos. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo, fique por aí, o Retratos volta em instantes.
Voltamos com o programa Retratos, hoje conversando sobre a obra do artista plástico Ângelo Issa. A gente está conhecendo mais sobre a vida de Ângelo Issa. Falávamos há pouco sobre esse trabalho bem interessante que o Ângelo vem nos mostrar, sobre parasitas e predadores. O Ângelo falava sobre esses comportamentos dentro das empresas, alguns comportamentos muito semelhantes aos que os animais apresentam, principalmente essa relação de dependência, não é, Ângelo? Agora, como a liderança, os líderes podem perceber esse tipo de comportamento e trabalhar, porque muitas dessas relações são muito cômodas para aqueles líderes, para aqueles gestores. Né? Não, é importante essa percepção, essa capacidade de perceber. E o grande trabalho do livro foi descrever cada caso dessas relações de dependência. Porque uma equipe, para ser produtiva, ela tem que ser independente. Uhum. Ora, um parasita e um predador, eles não precisam de criar ou inovar. Eles precisam de ter o hospedeiro e de ter a presa, mais nada. Apenas um cúmplice também não precisa criar e inovar para poder crescer. Ele precisa de obedecer às regras da relação, que lhe foram impostas. Uhum. Agora, você cita vários exemplos, né, de pessoas. Você faz você consegue trazer essas simbologias a partir desses comportamentos. Conta pra gente alguns exemplos que a gente muitas vezes observa nas empresas. A gente descreveu aí a submissão, que depois nós descrevemos, a submissão é aquele cara que faz tudo que você manda. Tudo que você fala. Sem questionar. Sem questionar, nada. não existe. Ele só obedece. Ele não pergunta o quê, ele pergunta quem mandou fazer. E é muito valorizado. Então, a gente pensa, às vezes, que o submisso é excelente. Tudo que eu falo, ele faz. Não é. Aí você tem o que eu chamei de carrapato. O carrapato é aquele que fica adulando o chefe, né? Que ganha. O carrapato já não ele tem uma diferença do submisso, porque o submisso, ele se identifica com o superior. Então, ele é fiel. Não é leal, né? Ele é fiel. Já o carrapato, não. O carrapato, se você trocar o chefe, ele está com aquele que está em cima. Né? É o famoso puxa-saco? É o famoso puxa-saco. Só que o puxa-saco comum, a gente conhece, isso aí já é passado, né? O que te elogia abertamente. O puxa-saco hoje, o carrapato, ele tem técnicas altamente secretas de agir que ninguém percebe. Uma técnica que eu estava até falando com você antes é o de puxar saco com a mão do outro. Ele vai na secretária, ou vai no motorista, um amigo do cara e fala, não, mas fulano, ele me surpreende. Ele é uma pessoa que... Pronto. Chegou no chefe. Chega no chefe, puxou saco indiretamente, né, com a mão do outro. E consegue, e as pessoas não conseguem perceber, porque são técnicas muito sutis. E a gente está falando aqui, por exemplo, de um funcionário em relação ao chefe, mas entre pessoas do mesmo nível também isso ocorre. Entre os funcionários do mesmo setor, por exemplo, né, isso ocorre demais. Muito. A cumplicidade. Depois eu falo no predatismo, né? No predatismo você tem aquele indispensável, que se julga que não pode sair, que nada anda, tira férias, telefona todo dia para saber como é que a empresa está. Não desconecta, né? Não vai ao médico, relaxa, né? Se vai ao médico, ele fica com vergonha porque vai sair mais cedo para ter que ir ao médico, né? Ele se mata. Que pensa 24 horas no trabalho. Aí você tem o autoritário, que obriga... Aí, dependendo da chefia, né, dependendo da chefia, você tem vários parasitas em volta, né? O autoritário, todo mundo. O vaidoso, o carrapato deita e rola, né? Então, no estudo que a gente faz, quando eu comecei a estudar biologia para fazer correlação... Você teve que estudar biologia para fazer isso? Estudei, discuti, teve, né? Eu queria fazer correlação, sou engenheiro, fiel, não fiz É bom a gente retratar. E esse livro também, ele demorou um pouquinho para ficar pronto, porque foi esse processo de observação, de estudo, você trabalhava também, então foi um processo... Eu vi experiências de outros também, né? Tem foi aos poucos que isso foi sendo construído. E aí, quando a gente vai estudar biologia, um ponto importante, as doenças parasitárias existem onde existe ambiente propício ao parasitismo. Resta a gente... Se você mudar o ambiente,
Os parasitas não sobrevivem. Não, não sobrevive, acaba o parasitismo. Então, quem cria o ambiente? O líder. Se você deixa o ambiente para parasita, acabou. E eu descobri isso, eu cito até no livro, eu procurei, estava com traça, e eu tenho muito livro em casa e eu estava preocupado. Procurei remédio para traça. Alguém conhece remédio para traça? Qual remédio que tem bom para traça? Procurei, não achei nenhum. Nossa. Aí eu fui na biblioteca pública, perguntei à moça lá, o que vocês usam para traça? Ela me respondeu, nada. Traça é só limpeza e você aerar, deixar bem ventilado. E só. Acaba as traças. Sim. É o ambiente, não tem remédio, não. Agora, então... esse livro ele foi fruto dessa experiência toda que você teve. Você também viajou por outros países, né, Ângelo? E você também trabalha com líderes, com equipes, palestras, a partir de todo esse conhecimento que você acumulou, que você traz aqui a partir dessa obra. E você viajou. Eu queria que você falasse dessa experiência, desses outros países em que você esteve, né, onde você esteve, e essa relação com o Brasil e com esse trabalho de equipe. A grande experiência que a gente tem é que as culturas são diferentes, né? Eu até cito um ponto, para dar um exemplo, né? Eu cito o caso, se caírem numa ilha deserta, um casal brasileiro e um casal coreano, um filho de cada um cachorro. Então vão duas famílias, uma brasileira, uma coreana e um cachorrinho que fica com eles. E alguns alimentos que eles vão comendo até acabar a ilha deserta. Aí os coreanos, a ideia dos coreanos é assim, vamos comer o cachorro, não é? Vai dar um problema sério, porque os brasileiros não vão deixar de jeito nenhum. O menino vai chorar, que vai comer meu cachorrinho, né? Vai ser um terror. Então, a diferença de cultura existe. E o grande erro no Brasil é que a gente pega programas estrangeiros sem aprimorar para a nossa cultura e joga no Brasil. Aí não, é o que nós falamos, para o brasileiro andar, né? Tem duas coisas mais importantes que a empresa: liberdade e a família. Em outros países, a empresa é mais importante que a família. No Japão, nós não engolimos isso de jeito nenhum. No Japão é assim? A empresa é mais importante que a família. Não. Se você traz uma metodologia japonesa de gerenciamento de pessoas e joga em cima do brasileiro, é igual falar, vamos comer o cachorro. E hoje em dia, se a empresa ela se coloca em lugar soberano à família, é muito provável que esse funcionário não fique nessa empresa. Não fica. Ou vai ficar... nem aceita o convite. Não. E vai ficar insatisfeito. E não vai produzir bem. Pois é, Ângelo, a gente está caminhando aqui para o finalzinho do programa. Eu queria que você deixasse essas reflexões. A gente fez aqui uma série, a gente citou vários momentos pelos quais a gente passa, essa questão dos limites, essas questões das cercas, né? Desses comportamentos parasitários, os comportamentos predadores, tudo isso, a gente vive isso a todo momento. Como é que a gente faz, então, para a gente viver bem, para a gente não construir esse ambiente favorável aos predadores, aos parasitas, e a gente se livrar dessas cercas, dessas amarras? O homem tem uma diferença do animal. O animal é o que é. Se o animal é parasita, não tem jeito dele mudar. Se ele trabalha com a relação dele, a simbiose, ele não tem jeito de mudar. O homem pode escolher. Nós temos o dom de poder escolher. Isso Essa é a grande diferença, né? É a grande diferença. É o grande trunfo. Agora, o que você vai escolher é um problema seu, né? E o que eu vou escolher serão suas. E o que eu vou escolher é totalmente meu, ninguém pode influir. Mas as consequências também serão minhas. Bacana, Ângelo. Foi ótimo recebê-lo aqui, viu, Ângelo? Sucesso. Você que ficou curioso sobre essa exposição até dia 31 de abril? De março. 31 de março. No Museu Inimar de Paula. No Museu Inimar de Paula, essa exposição do Ângelo Issa, o Acerca de Os Males que Não São Percebidos, permanecem. É bom você pensar sobre esses males que estão dentro de você, para a gente tentar, né, para você tentar se livrar de tudo isso, estabelecer novos limites, que são sempre bons, né, Ângelo? Limite também é bom porque a gente se protege de certa forma, a gente só não pode ficar preso a eles, né? Tem que perguntar, né?
Por que desse limite? Essa é a grande questão. Obrigada, Ângelo, mais uma vez. O Retratos de hoje fica por aqui. Você pode nos ajudar a fazer esse programa enviando sugestões de entrevistados para o e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Você acompanha também todas as informações sobre o programa por meio do Twitter, do Facebook, das redes sociais. Você pode acompanhar tudo isso pelas redes sociais. O Retratos está à sua disposição. Sempre participe, fique à vontade. Na próxima semana a gente se encontra aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral, Rede de Comunicação Católica. Até lá.